Você gosta da sua voz? Vou aproveitar esse tempo aqui para falar de um negócio que tá me irritando faz tempo. Muita gente não gosta da própria voz. Quando eu dou aula de oratória, eu pergunto isso. Raramente alguém fala, nossa, amo a minha voz é linda, gosto. Geralmente a pessoa não gosta. Mas tem uma coisa muito triste em relação a isso, que são algumas pessoas que se dizem profissionais, que preparam pessoas para falar em público, ou mesmo fonoaudiólogas e audiólogos, que dizem que a mulher tem que engrossar a voz para ter mais respeito. Para ser respeitada, ela tem que ter uma voz mais grave. E isso é pura falta de conhecimento, machismo e preconceito, gente. As mulheres não podiam falar em público, só homens. E muitas mulheres, quando começam a falar, são criticadas por ter essa voz, muitas vezes um registro mais fino da voz. Então dizer que uma pessoa só vai ser respeitada se ela mudar o jeito dela falar, especialmente se ela é uma mulher, é ficar compactuando com essa história trágica de como as mulheres foram tratadas no discurso público até hoje. Recomendo a você que acreditou nisso em algum momento, que leia o livro Mulheres e Poder, da Mari Beardi, que vai contar essa história do discurso público das mulheres, de como a voz delas não era aceita. Ela até fala da Ilíada, você vai ver isso também na ficção, né? Onde a Penélope, que está esperando lá o marido dela, que vai viajar, ela é interrompida pelo filho de 13 anos que manda ela calar a boca, porque mulheres não podiam falar, gente, não podiam falar mesmo. Quando as mulheres começam a ser autorizadas a falar, a primeira que fala em público, ela fala, na verdade a segunda, tinha uma que falava e diziam que ela tinha um homem dentro dela, por isso que ela falava em público. E ela é autorizada a falar de uma violência sexual. Então as mulheres ainda hoje são autorizadas a falar de uma violência que sofreram, então no papel de vítimas, mas não são autorizadas a falar em nome de uma nação, por exemplo, como uma presidenta ou como uma líder. Isso ainda é muito difícil. E um dos jeitos de atacar é falar que a voz dela é feia ou que parece esganiçada. Ficar dizendo para uma mulher mudar o jeito dela falar para ser respeitada é a mesma coisa que ficar dizendo que ela tem síndrome da impostora. E não que ela está numa empresa que não respeita as pessoas, que não vai promover mulheres e que faz ela trabalhar 10 vezes mais e ainda assim não a reconhece, sabe? Tem uma coisa aí, tem a parte individual, mas isso é muito triste. Dizer para uma pessoa que ela tem que mudar a voz dela, eu acho o fim do mundo. A gente precisa habilitar essa pessoa a que ela possa discutir isso no ambiente profissional dela para que isso deixe de ser um problema, não mudar ela. Porque senão eu estou colocando o problema na vítima do problema. Se isso está acontecendo no local onde ela trabalha, nas reuniões onde ela está, ela pode trazer isso à consciência das pessoas que estão ouvindo ela. Por isso que treinar uma pessoa para falar em público não é só sobre voz ou oratória num sentido de o que ela está falando, quais são os argumentos. É sobre sociedade. Se a gente não tem noção da sociedade onde a gente vive do tempo atual, a gente vai ensinar besteira.